que você acha? O psiquiatra pode atender um amigo? Poder pode, mas não deve. Hoje eu vou falar dessas situações de potencial conflito. Será que um psiquiatra pode atender um amigo, uma pessoa que seja amiga, próxima dele? Será que o psiquiatra pode atender um casal separado? Então o casal, o sujeito passa com o psiquiatra. Será que a esposa também pode ser paciente dele? Será que pode atender mãe e filho em momentos separados? Os dois podem ser pacientes ao mesmo tempo? Será que tem que dar alta para um para atender outro? Vamos falar um pouco sobre essas situações particulares que muitas vezes geram dúvidas nas pessoas. Lembrando sempre antes, né, de se inscrever aqui no canal, clicar aí no sininho para receber os alertas quando tiver vídeo novo. E não se esquece de deixar o seu like se esse é um vídeo que te interessa, um tema que te interessa, para a gente saber sempre o que está sendo interessante para quem está assistindo. Bom, com relação a atender um amigo, eu costumo dizer que pode, né? Ou atender uma pessoa que seja amiga, não é antiético, não é tecnicamente impossível, mas eu não recomendo. Não recomendo que se atenda um amigo. Por dois motivos. Um motivo que é particular da psiquiatria e um motivo que serve para qualquer especialidade médica, e vou dizer, hein, para qualquer profissional liberal aí. Primeiro, pensando especificamente na psiquiatria, muitas vezes as questões que levam alguém a ficar deprimido, a ficar ansioso, a precisar de uma ajuda psiquiátrica, são questões de uma ordem particular, de uma ordem mais sensível. É diferente do sujeito que tem miopia ou do sujeito que tem uma doença respiratória, né? Ele vai falar ali de talvez um problema com o chefe, de um problema com a esposa, de um problema na família, de uma dificuldade financeira, que é importante ele abrir para o psiquiatra que está cuidando dele, para que tenha uma abordagem completa do seu quadro e que talvez não fosse um assunto que você se sentiria confortável para tratar com o seu amigo. Às vezes é o contrário, né? Às vezes você se sente mais à vontade para tratar com um amigo do que para tratar com um psiquiatra, mas, de qualquer forma, existem chaves diferentes de relacionamento. Tem coisas que você não vai querer expor numa relação de amizade, né? Tem intimidades, às vezes, que você não gostaria que ficassem, vamos dizer assim, públicas. Não, lógico que o psiquiatra não vai falar para todo mundo, mas que você não gostaria de compartilhar. Vamos dizer, um sujeito que tem uma dificuldade no relacionamento íntimo com a sua esposa. Né? Tem ali um conflito, o sujeito quer uma coisa, a esposa quer outra, eles não se encontram, eles não se entendem, e você é amigo do sujeito, mas também é amigo do casal. Fica um pouco complicado ele abrir isso para você, eventualmente. Não sei, depende da relação, claro. Mas é só para a gente lembrar que, então, na psiquiatria existem algumas particularidades, existem alguns detalhes que são que fazem parte da consulta, que fazem parte do tratamento, você compartilhar aquilo e que nem sempre você gostaria de trazer para uma relação de amizade. Então, essa é uma particularidade da psiquiatria. Agora, tem uma coisa que eu acho que se aplica para qualquer especialidade médica, ou para dentista, para arquiteto, para eletricista, serve para um monte de gente e que serve para psiquiatria também, que eu acho que não é muito recomendável atender amigos. Por que isso? Porque a relação fornecedor-cliente também tem uma chave particular que não é a chave de relacionamento de amizade. O fornecedor pode pisar na bola com você, o cliente pode te encher as paciências, você pode brigar com o fornecedor e falar, eu quero mudar de médico, quero mudar de eletricista, quero mudar de dentista, porque não gostei do serviço, não gostei do jeito que me atendeu, não gostei do resultado técnico e etc. E quando você está tratando com um amigo, isso pode se tornar um tema sensível. Nem sempre, depende obviamente da relação que você tem com seu amigo, depende da maturidade das pessoas envolvidas, mas pode ser um tema sensível trocar de fornecedor, trocar de cliente, pode ser uma situação que traz alguma sensibilidade aí. Então, quando você se envolve profissionalmente com um amigo, tem essa questão, né, que você pode inserir um outro universo naquela relação. Né? A relação da amizade é uma relação de afeto, a relação de fornecedor-cliente é uma relação comercial, é uma relação financeira. E quando entra dinheiro no meio, normalmente a chave de relacionamento muda. Né? Tem
um economista comportamental que eu já citei aqui, o Dan Ariely, que ele fala, né, assim, imagina que o sujeito vai jantar na casa da namorada pela primeira vez, vai conhecer os pais, e aí ele não tem tempo de passar numa loja para levar uma garrafa de vinho, ele saca a carteira, abre lá, tira 2 notas de R$ 50, fala, não pude trazer a garrafa de vinho, tá aqui, sem conto para vocês comprarem o vinho da próxima vez. Né? Não tem sentido a relação de afeto que está presente na amizade, nos relacionamentos íntimos, etc., não é a mesma relação comercial. Então, tem essa particularidade que eu acho que se aplica tanto à psiquiatria como a qualquer especialidade médica de forma geral. Agora, uma outra dúvida que surge frequentemente é: mas você pode atender a minha esposa? Ou você pode atender o meu marido? Você pode atender meu filho? Eu já sou seu paciente. Tem problema você atender uma outra pessoa da minha família, próxima ou distante? Aí vai depender muito. Normalmente em psicoterapia, quando você vai fazer uma terapia, vai ficar lá toda semana falando das questões pessoais, falando mais dos conflitos, inevitavelmente isso vai abordar conflitos de relacionamentos, conflitos com filho, conflito com pai, conflito com esposa, etc. E isso pode interferir com a terapia, né? Com a terapia de outra pessoa, porque o terapeuta, né, ele também é humano e ele também vai absorvendo aquelas informações e vai construindo, junto com a pessoa que ele está analisando, enfim, com quem ele está fazendo terapia, uma ideia, uma abordagem, uma visão de mundo e etc. Introduzir nessa relação uma outra visão, às vezes uma visão oposta, ou enfim, mesmo que não seja uma visão oposta, mas uma variável, né, que possa vir a entrar em conflito com aquela visão que está sendo construída, pode interferir sim com a psicoterapia. Então não é recomendável fazer psicoterapia de pessoas da mesma família de forma geral. Eventualmente, se é uma questão que está afligindo a ambos, ou duas pessoas da mesma família e vão ser abordadas em momentos distintos, mas a mesma questão, aí pode acontecer, e lógico que vai ser muito particular de caso a caso, mas em geral não se recomenda. É diferente da psiquiatria clínica. Na psiquiatria clínica, normalmente não tem problema. A pessoa está lá para tratar depressão, ela está chateada, está triste, tem um monte de coisa acontecendo na vida dela, mas ela vai tomar uma medicação, você vai abordar essas coisas, você vai tratar desses temas, mas ela não tem necessariamente um conflito com a esposa, um conflito com o marido, ou que vai te fazer tratar aquela outra pessoa que você vai começar a atender de uma maneira diferente. Então, normalmente não tem problema. Na psicoterapia, só voltando um pouquinho, o que acontece? Quando você atende muito tempo um sujeito, e aí você vai atender a esposa dele, você não chega isento no atendimento da esposa. Por mais que você se esforce para ser isento, você já tem uma construção ali daquela pessoa, e isso pode então interferir com o processo terapêutico. Na psiquiatria clínica, isso é menos importante, porque ela também é muito baseada nos sintomas que a pessoa apresenta, no quadro clínico que ela apresenta, e isso faz pouca diferença normalmente, a presença aí de uma visão prévia da pessoa, e às vezes você nem tem uma visão prévia, porque você nem ficou abordando o marido, a esposa ou o filho nas outras consultas com aquela pessoa. Então, normalmente não vai interferir, normalmente não tem problema atender pessoas da mesma família. Lógico, haverá exceções. Tem às vezes a depressão é por conta de uma separação conjugal, de uma briga, e aí você vai entrar com o filho no meio, etc. Isso pode ser complicado, mas de forma geral não tem problema. Então, vamos lá para resumir. Pode atender amigo? Pode, mas eu não recomendo. Eu acho que não é uma boa experiência. Tem tantos profissionais por aí, você não precisa ir exatamente naquele que já é o seu amigo. Pode atender pessoas da mesma família? De forma geral. Se é para uma consulta de psiquiatria clínica, não tem problema. Se é para uma consulta de psicoterapia, não é recomendável. Sempre de forma geral, exceções existem. Acho que ficou claro, né? Deu para entender um pouco esses conflitos aí que podem acontecer e como a gente pode contorná-los. E você, já passou com um amigo? Já teve problema com um fornecedor amigo aí? Já fez tratamento ou tratou de alguém que você era mais próximo? Mudou a relação? Deixa aí nos comentários, conta pra mim aí um pouco a sua experiência e vamos continuar conversando. Não se esquece de maratonar os vídeos aí sobre essas nossas questões tão interessantes da mente, do cérebro e dos comportamentos, que eu tenho certeza que você vai gostar.